Então, dentro da análise sintática, a gente vai enfocar duas perspectivas, constituência e dependência. Cada uma delas, são perspectivas linguísticas, vão levar a um tipo de parsing na computação. E aí depois vocês vão ver por que um é interessante, o outro, e vão escolher um ou outro, né? E tudo mais. Quando a gente tem uma oração, né? Voltamos para nosso comando, passe para controle manual de hibernação, a primeira pergunta que a gente se faz é como segmentar isso, né? Então, para a máquina, a gente viu que a gente segmenta em tokens, vai tokenizar, passe para controle manual de hibernação. E aí eu tenho que decidir se o ponto aqui vai ficar separado ou não de hibernação, as reticências vão ficar, aspas, tudo mais. Para a máquina, tudo é importante, né? Então, esse tipo de segmentação é importante para a máquina e também importante para o ser humano. É a primeira coisa que se aprende na escola. Então, quando as crianças vão para a escola, elas falam português. Quando começam a escrever, elas têm que começar a segmentar, a tokenizar. Então, quem trabalhou com criança, com linguagem infantil, sabe que uma das coisas mais comuns, elas escrevem as palavras todas juntas, não dão espaço. Então, com o tempo, né, e com a avaliação da professora, elas começam a separar, mas no início, vocês podem observar em qualquer texto de criança pequenininha, fica tudo junto. Então, você passe para, fica tudo junto, come letra, né, e tudo isso. Por quê? Porque a linguagem oral é assim, de uma forma. Então, ela está sendo alfabetizada, né, está sendo letrada, e ela começa a segmentar. Só que, para além dessa segmentação da tokenização, que para nós, em português, nas línguas europeias ocidentais, é a sequência de caracteres o espaço, nós temos também uma segmentação linguística, né? E essa segmentação começa desde o início, né, na aquisição da linguagem natural, que é quando a gente começa a perceber que nem todas essas palavras se juntam, né, que formam grupinhos, e que esses grupinhos são diferentes. Então, por exemplo, para nós aqui, a palavra passe, tranquilamente a gente lê esse comando aqui e sabe que é um verbo. Mas o computador, vocês vão ver depois se vocês testarem, né, os scripts e tudo mais, de part of speech e parsing, às vezes para ele passe poderia ser um substantivo, né, então ele poderia pensar que esse passe aqui é uma palavra nominal, substantivo, então estaria num grupo nominal. Ou ele pode pensar nesse passe que está aqui como verbo, mas ele ainda tem que identificar se se trata de um comando imperativo, passe, ou se seria, no caso do português, que é o mais complicado, a morfologia de passe pode ser o imperativo, estou dando uma ordem, ou pode ser o subjuntivo, lembram? Eu quero que ele passe. Eu espero, né, eu duvido que ele passe no texto. Então, isso aí chamava subjuntivo, é quando eu formulo uma hipótese, né, e atualmente, inclusive, é uma das formas que está caindo em português, né, então a gente fala, eu quero que ele passe. Isso é muito comum na fala coloquial, por quê? Porque é uma forma que vai normalizando o subjuntivo. Então, passe, a mesma realização, né, os mesmos caracteres, P, A, S, S, E, eles têm que ser classificados como classe de palavra, part of speech, mas há um conhecimento que é da sintaxe que também vai ser importante, percebe? Então, quando a gente fala em part of speech e a máquina acerta ou está errando, é porque ela ainda precisaria desse conhecimento de sintaxe, que às vezes não está presente no modelo que foi utilizado para treinar esse analisador de classe de palavra. Então, aí, esse tipo de separação em unidades, que já são unidades diferentes, não é só o token, é o que a gente vai chamar de constituinte. Então, o constituinte é uma unidade, né, linguística, que ela vai estar sempre definida pela função dessa unidade numa escala hierárquica, que chama escala de ordens, né? Isso vem do inglês, que é o rank scale. Então, vamos lá. A escala de ordens mais típica, que todo mundo já estudou na escola, é essa aqui, né? A gente sabe que existem morfemas, que são pedacinhos de palavra, eles se juntam, formam uma palavra, as palavras também vão se agrupar em pequenas unidades, que vão ser
os grupos, as frases, né, como a gente viu há pouco, e esses grupos ou frases vão se juntar em uma unidade maior, que é a oração, né, que é a principal unidade de significado. Eu falo oração e não falo sentença, porque sentença é uma unidade da linguagem escrita, né, aquela que a gente escreve com letra maiúscula, ponto final e tudo mais. Mas se pensarmos na linguagem oral, não tem esse conceito, né, de letra maiúscula e ponto final. Então, na escala de ordens, há um princípio de composição, componencial. Os morfemas, eles, como eu disse, eles vão se juntar e vão funcionar no nível da palavra. Então, quando eu olho para esse passe em português, eu identifico aí dois morfemas, pas, de passar, né, e esse e. Cada um deles tem uma função. Então, essa função não está aí no nível de morfema, eu vejo no nível acima, que é na palavra. Então, claramente, por exemplo, esse morfema e, eu associo em português com a morfologia do imperativo, segunda pessoa, passe. No caso, eu associo com a morfologia de um verbo, por quê? Porque eu já estou pensando no nível acima, que é o grupo verbal. Então, quando eu leio passe para controle manual, eu já estou pensando nesse passe como verbo, estão vendo? Que seria no grupo, e já estou pensando na oração, porque na oração passe é o verbo, né? É o principal predicador. Esse predicador está indicando tempo, modo, aspecto, voz, todos esses conceitos que a gente estuda. Então, esse é o princípio dos constituintes, né? São unidades gramaticais que eu consigo segmentar. E por que eu consigo fazer isso? Porque eu estou sempre pensando no nível acima. É um mecanismo bem complexo. Eu estou sempre olhando para cima. Vocês vão falar assim, mas eu não paro para pensar isso. Não, isso é automaticamente. A gente já foi adquirindo, né, a linguagem dessa maneira. No caso da máquina, eu teria que ensinar isso tudo, né? Ensinar como os morfemas, às vezes eu faço o contrário, eu parto da unidade maior e vou segmentando, no caso da máquina, né? Mas aí vocês veem que sempre a dúvida para a máquina é se esse passe vai ser o quê? Um substantivo ou um verbo, né? Por quê? Porque ela tem que analisar aonde que ele está funcionando. Então, identificar os constituintes aqui nos permite fazer isso, identificar a classe de palavra, a classe gramatical e como isso está funcionando no discurso. No caso aqui, um comando, né, que está sendo dado para o robô. Aqui tomei o mesmo comando, a mesma oração, e vocês veem, temos uma oração, né, que é essa completa, e temos vários grupos, né, eu destaquei o passe porque era o mais pequenininho. Então, aqui já estou destacando os outros. Se eu tivesse que segmentar essa oração, eu iria cortar aqui. How é a primeira, porque é o vocativo, estou chamando o robô, né? Passe é a segunda, que o comando é um grupo verbal. E depois vem uma coisa bem grande aí, que é uma frase preposicionada. E dentro dela, que foi o que nós tínhamos visto no slide anterior, eu tenho um grande grupo nominal em português, controle manual de hibernação, que faz a fusão de controle manual e controle de hibernação. Ele está juntando esses dois, né, em um só. Então, esse princípio aqui é o princípio da Constituição. Como eu disse, né, nós tínhamos visto que no caso da máquina, eu preciso tokenizar, separar cada uma dessas unidades, cada uma delas vai ser etiquetada com classe de palavra, aqui eu passei nosso etiquetador, e aí ela foi reconhecendo, né, o HAL como um nome próprio, pontuação, verbo, a tal de adposição, substantivo, substantivo, adposição, substantivo, pontuação. Então, essa foi uma segunda camada. Agora, essa camada seguinte, que é a da sintaxe, ela é mais complexa. Por quê? Porque eu tenho que separar os grupos. Então, eu separo um grupo nominal, que foi how, né? Separo um grupo verbal, que é o passe, e como eu expliquei, essa frase preposicionada grande com os grupos nominais dentro dela, sendo que ela tem uma outra frase preposicional dentro, que é de hibernação. Aí vocês veem que esse tipo aqui, que está assim, por lilás aqui, já vai mostrando para vocês a ideia de quê? De
uma série de camadas, né, como se fossem uma representação em camadas. Essa representação em camada é a que vocês vão depois identificar com a árvore sintática. Antes disso, eu queria colocar isso aqui, que sempre eu falo com meus alunos na graduação. Então, nós tínhamos visto também a questão dos enegramas, lembram? Numa das aulas anteriores. Então, quando a gente analisa enegramas, o que a máquina faz? Ela ia olhando cada posição, né, a posição anterior da palavra, a posição seguinte, e ia avançando numa sequência, tomando a posição anterior e a seguinte, e assim por diante. Aqui, por exemplo, eu tomei nosso comando, a frase inicial, pedi uma sequência de bigramas e obtive essa sequência aqui, estão vendo? Que foi mais ou menos o que nós tínhamos visto. Esse tipo de informação do bigrama é muito importante para a máquina, para os modelos. Para nós humanos, ele é importante sim e não, né? Na realidade, se vocês observarem aqui, alguns dos bigramas não são muito relevantes. Por exemplo, se eu falo assim, passe para, pode ser um pouco importante, né? Mas parece que falta um pedaço, né? Manual de, né? Manual de aqui, se eu olho para esse bigrama sem nenhum contexto, eu penso que um manual, que é um livro, né? Manual de alguma coisa. Então, os bigramas, os enegramas, é uma informação muito relevante para a máquina. Para nós humanos, o que é mais importante são as classes gramaticais, né? Que são as que estão aqui à direita. Então, a gente cortaria essa frase, how, passe, para controle manual de hibernação, e depois dentro cortamos esses pedacinhos, controle manual de hibernação, hibernação. Então, nem sempre, nem todo enegrama coincide com uma classe gramatical. Isso que é interessante, são dois tipos de informação, e cada uma tem sua relevância. A máquina precisa muito dos enegramas, principalmente para esses modelos que não têm nenhum tipo de anotação linguística, mas também precisa das classes gramaticais, que vão ser os tree banks, que são anotados com informação linguística. Então, um parsing de constituência vai fazer isso, vai extrair as relações entre os constituintes de uma sentença e vai representá-los numa hierarquia de classes e subclasses. Então, sempre a relação vai ser do tipo parte, todo, né? Eu vou ter lá em cima a representação completa e começo a abrir, né, em profundidade para baixo, né? Eu vou mostrar aqui, esse aqui seria a nossa oração, né, em português. Vocês veem, eu parto da oração, como lá em cima, né, no nível da oração, e começo a separar. Aqui eu tenho uma oração, que tem por dentro um conteúdo da oração, e uma pontuação. A pontuação também é relevante no parsing. Se eu dispenso a pontuação, tenho novamente a suboração, já tirando a pontuação, e aí eu começo. Aqui eu tenho uma frase, um grupo nominal, noun phrase, e no caso ele está isolado, vai ser o vocativo how e as reticências, né? Depois eu tenho dentro dela uma frase verbal com o verbo passe, frase preposicionada para controle manual de hibernação, e eu vou descendo aqui, né, até chegar no último componente, que é a hibernação, que é o substantivo. Então, essa é a representação do parsing de constituência. Esse aqui é do português. Quando eu chego ao do inglês, ela fica assim. Ela é semelhante na parte de cima, mas ela vai mudar justamente a partir daquela grupo nominal, né, que nós tínhamos comentado agora há pouco, que era Manual Hibernation Control, né? Então, nesse ponto, a árvore está diferente em inglês e português. E justamente tanto as semelhanças como as diferenças são um conhecimento muito importante para o linguista e para a máquina também, porque ela consegue, com grandes corpora anotados, obviamente, extrair algumas regularidades ou padrões. Então, esse aqui é o parsing de constituência. Como é que ele é representado? Por trás dessa árvore que está aí, né, que é uma visualização, ele é uma estrutura hierárquica. Vocês veem aqui, né, representada entre colchetes, né, como se fosse muito semelhante à linguagem do Python. Se eu abro o colchete num nível, né, tem que fechar, depois abro o outro, e essa representação, eu posso representá-la assim,
E depois tem algumas interfaces na internet, por exemplo, essa aqui é uma delas, na qual eu copio a minha representação e colo lá e obtenho aquela imagem que eu mostrei para vocês. Esse aqui, por exemplo. Ou posso trabalhar diretamente nessa interface e há outros programas também. Para finalizar essa parte dos constituintes, eu coloquei aqui 4 orações. Eu não estou pedindo para vocês fazerem a árvore dos constituintes, mas eu queria que vocês separassem essas orações em constituintes. Tá vendo como que ficaria?